Sábado, 17 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem foi aniversário da minha esposa, hoje é aniversário da minha cidade de Volta Redonda. Cidade que eu amo, cidade que eu nasci, cidade que eu voltei a morar. Saudades da minha BR City. Parabéns, Volta Redonda, cidade que eu tenho muito orgulho de falar que eu sou nascido aqui. E você conhece Volta Redonda como Botafogo e Brusque, partida hoje às 19 horas. Os líderes da Série B estão disparando. Curitiba venceu outra, teremos Náutico e Vasco amanhã. A situação parece que está ficando complicada. Duas vagas estão ali, ficando bem distantes. Terceiro e quarto colocados ainda não, estão ali bem próximos. Está na hora do Botafogo reagir. E hoje nós teremos um novo técnico, interino a princípio, que é o Ricardo Rezende. Mas o Glorioso parou de procurar um novo comandante. Vou falar sobre isso nesse giro de notícias / pré-jogo. Vai ser uma mistureba aqui, por isso que vai rolar uma vinheta bem giro com pré-jogo, vai ser porque é uma dor aqui, mas esse nosso vídeo está em nome de OneFootball. Vou mostrar para vocês como vocês podem baixar o OneFootball. Primeiro, vocês vão clicar no link que está aqui na descrição. Estão vendo o link aqui, ó? É que é o vídeo anterior, né? Mas vocês estão vendo o link. Clicou nesse link, tanto para iOS quanto para Android. Vai entrar na lojinha de aplicativos e você vai, Pay, baixar. É tua internet, vai depender dele para estar baixou. Vai abrir o OneFootball, Pay, abriu. Vai escolher o seu time favorito, claro, Botafogo. Clicou no Botafogo, escolheu a sua seleção favorita, Pay, Brasil. E aí, notícias, notícias e notícias e notícias. O OneFootball é facílimo de baixar. Você vai fazer isso agora, olhando aqui, no link que está na descrição. Botafogo e Brusque, partida hoje às 19 horas, jogo lá em Brusque. A equipe catarinense começou bem a Série B e caiu de rendimento, algo semelhante com o Botafogo. O Glorioso, pela primeira vez nessa competição, terá um novo técnico, Ricardo Rezende, profissional que comanda muito bem o Sub-20 alvinegro. É líder do campeonato, co-líder, no caso do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas o que acontece? Terá ali uma experiência, sua primeira experiência na equipe principal. A princípio, ele está como um técnico interino. O que seria técnico interino? Aquele tampão, por enquanto. Claro, se ele vencer hoje e vencer na terça-feira, as coisas serão bem diferentes. O técnico interino pode virar o efetivo, porque isso é bem comum no futebol. A gente vê um profissional que começa de uma maneira ali distinta, coisa e tal, que não é o principal, que não é o comandante master, mas vence. Os resultados aparecem e ele continua. A atitude do Botafogo foi correta. E aí eu vou entrar também em outro tema que vocês viram aqui no título. O Botafogo continua analisando o mercado, continua estudando nomes. Caso o Ricardo Rezende não entregue resultados nesses dois jogos, aí o Botafogo deve anunciar um novo profissional para comandar a equipe. É melhor testar o que você tem em casa, porque isso não vai alterar o número de profissionais contratados na temporada, já que o Ricardo Rezende é do Botafogo, é do clube, então você não está queimando a sua única troca de técnicos que você pode fazer na Série B, e se ele der certo, ótimo, melhor ainda, um profissional que está dentro de casa, é barato e bom técnico. Ricardo Rezende, se conseguir fazer no profissional o que ele fez na base, a tendência é que o Botafogo consiga ótimos resultados. É muito competente o Ricardo Rezende. Isso a gente não pode contestar. Dificilmente ele vai fazer o Botafogo ter uma nova cara no primeiro jogo. Pode ser que sim? Claro, pode ser. Ele fez ali algumas alterações, o time do Botafogo estará diferente. Gilvan está suspenso com o terceiro cartão amarelo e também o Guilherme Santos não foi para a partida por problemas particulares. Botafogo deverá ir a campo com o goleiro Diego Loureiro, na lateral direita jogará o Daniel. A zaga será formada por Canu e pelo menino Lucas Mezenga, que fará sua estreia na equipe principal, e na lateral esquerda jogará o Rafael Carioca. O meio-campo sem Oyama, com problema no pubis, o Botafogo terá Barreto, Pedro Castro, ali nas extremas, Marco Antônio, que jogará no lugar do Felipe Ferreira pela ponta direita, pela ponta esquerda o Diego Gonçalves, já que o Ronald está com um problema. Ali armando por dentro o Chay, e no comando de ataque
o camisa 99 do Botafogo, Rafael Navarro. Este é o Alvinegro, que enfrentará hoje a equipe do Brusque às 19 horas lá em Santa Catarina. Jogo complicado, equipe de Santa Catarina também pressionada, e quem vai trazer todas as informações do adversário do Botafogo de hoje é o Léo Dantas. E ele está aqui, ó, com seus links na descrição. Sigam o Léo, que é o melhor jornalista do Sul Fluminense. É melhor do que eu como jornalista, o Léo Dantas. Fala aí, Léo, o que você tem sobre a equipe do Brusque. Comenta aí com os amigos do canal do TF. Fala, galera do canal. Vamos então de Brusque, né? O adversário do Botafogo neste sábado à noite. Campanhas semelhantes, os dois têm um jogo a menos do que a maioria dos adversários. Brusque 11º colocado, 13 pontos. 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 12 gols marcados, 16 gols sofridos. O Brusque é a segunda pior defesa da Série B até aqui. O time começou a Série B legal, né? Esteve até no G4, vem decaindo. São 3 derrotas seguidas, a última delas no meio de semana, 2-1 para o Remo em Belém. Grande ponto positivo do Brusque, claro, o artilheiro. Edu com 8 gols, ele é do Rio, teve passagem breve pelo Botafogo em divisão de base. 8 gols em 10 jogos do Edu, 66% dos gols do time passam pelo pé dele. Tem que marcar o Edu, a bola chega, ele finaliza, não tem essa não. E ele finaliza muito bem, tem um percentual muito alto de aproveitamento nas finalizações. Então, olho no Edu. O Brusque joga no 4-3-3, mas não é aquele esquema típico de uma referência e 2 jogadores de velocidade. Há uma movimentação muito grande porque são 3 atacantes que sabem finalizar muito bem e costumam fazer gols. Então tem que ficar de olho nessa movimentação entre eles também. O que acontece muito, os outros 2 atacantes, só para constar, o Gabriel Talhari, que estava no Ituano, e o Thiago Alagoano, que é o artilheiro do time antes do Edu chegar e tem muita moral, é um dos ídolos da equipe porque participou de toda essa campanha de acessos aí recente do Brusque. Acontece muitas vezes do Edu sair da área, fazer o pivô para o Thiago Alagoano, que finaliza muito bem, entrar na área e chutar. Então essa movimentação também é um ponto forte deles, o Botafogo precisa ficar de olho. Assim como as chegadas do Gabriel Talhari pelo lado esquerdo. Outro ponto positivo do Brusque, o Totti, lateral direito. Sobe muito bem e joga muita bola na área. A maioria dos lances de ataque do Brusque saem por esse lado direito. Pontos negativos, no meio campo do Brusque é muito marcador, mas cria muito pouco. Normalmente acontece do Thiago Alagoano recuar um pouco para dar mais dinamismo ao meio campo. Ele costuma produzir boas jogadas, mas se ele estiver lá na frente trabalhando mais com o Edu, por exemplo, o meio do Brusque marca muito, mas cria pouco. Então o Botafogo precisa se aproveitar disso para tomar conta do meio e ele, Botafogo, criar as principais chances. Outro ponto negativo do Brusque, o seu lado esquerdo, o lateral esquerdo, Ayrton, marca muito mal. E a maioria dos lances dos adversários do Brusque saem pelo lado direito, esquerdo do Brusque, por causa do lateral que não marca muito bem, o Ayrton. O lado direito do Botafogo costuma funcionar bem. Estamos sem o Ronald, é verdade, mas costuma funcionar bem. Então, tem que ficar de olho nessa questão também. Outro ponto negativo, a questão da defesa, né? Como eu já disse, a segunda pior, sofreu 16 gols. O Brusque tem o segundo pior aproveitamento defensivo da Série B. O que é isso? É permitir que as bolas que chegam vão para o gol, rebate, evita muito pouco finalizações. 62% apenas de chances adversárias que o Brusque salva. O pior, o Botafogo, que só salva 61%. Então eu imagino um jogo de muitos gols. Valeu, galera. Até a próxima. Já peço para vocês também se inscreverem aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. E agora, o Leozão, do Memória Alvinegra, vai falar sobre um jogo histórico entre Botafogo e Brusque. Será que já existiu um jogo entre Botafogo e Brusque? Vai contar uma história para vocês. O Léo do Memória Alvinegra, sempre com vários detalhes. Os links das páginas do Léo aqui, ó, também na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Araújo, membro da equipe do canal do TF, fundador do Memória Alvinegra, e eu tô sempre aqui no pré-jogo falando com vocês sobre conteúdo nostálgico, partidas nostálgicas do Botafogo, curiosidades também, e por isso hoje eu tô aqui para falar sobre Botafogo e Clube Atlético Carlos Renault. Sim, gente, eu não tô maluco, tá? Eu sei que a partida é Botafogo e Brusque, mas não tem como falar de Botafogo e Brusque e não falar de Botafogo e Clube Atlético Carlos Renault. O Clube Atlético Carlos Renault nada mais é do que o antigo brusquense, que teve que mudar de nome por conta de uma lei que foi decretada na época da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, isso mexeu com as histórias de Palmeiras e Cruzeiro. Ambas as equipes eram chamadas de Palestra Itália e, por ter Itália no nome, tiveram que mudar a sua identidade e o seu nome para que não fossem, de repente, expulsos ou vítimas de represália de alguma autoridade nacional. Dizia a lei que as equipes não deveriam ter nomes de cidades, bairros ou países. Portanto, o Carlos Renault entrou nessa dança também e o brusquense se tornou Clube Atlético Carlos Renault. Carlos Renault
foi um grande empresário de Santa Catarina, com muitas fábricas, e resolveu patrocinar uma viagem do Botafogo até Santa Catarina, e uma das equipes que o Botafogo enfrentou foi o Clube Atlético Carlos Renault, em 30 de março de 1958. O que ninguém contava é que esse time formado com empregados da fábrica de Carlos Renault fosse dar tanto trabalho ao Botafogo. A equipe de Brusque chegou a abrir 5-1 no placar. No momento em que o quinto gol da equipe do Carlos Renault foi feito, o João Saldanha, que era o técnico da equipe, que tinha jogadores como Didi, Nilton Santos, Garrincha, Quarentinha, resolveu chamar os seus jogadores e falou: vocês vão perder para um time de fábrica? Ali, a equipe do Botafogo acordou e conseguiu buscar o resultado, empatando a partida em 5-5 no estádio Augusto Bauer, que até hoje muitas pessoas ainda dizem que o Augusto Bauer recebeu o jogo mais emocionante, o melhor jogo da história do estádio. Nunca nenhum jogo foi como aquele Clube Atlético Carlos Renault e Botafogo. 5-5 no placar, e o Botafogo conseguiu empatar aquela partida. O Clube Atlético Carlos Renault, logo depois, acabou se fundindo com a equipe do Paysandu, lá de Santa Catarina, e assim nasceu o Brusque, o quadricolor de Santa Catarina. O Clube Atlético Carlos Renault ainda existe, mas disputa a segunda divisão do campeonato catarinense, e até hoje ele ostenta o nome de o mais velho de Santa Catarina, por ser a primeira equipe profissional de futebol no estado. A equipe ainda existe, não tem mais relevância, mas faz parte da história do Botafogo, numa partida que até hoje é lembrada como a partida mais emocionante do estádio Augusto Bauer. Leonardo Araújo, para o canal do TF. Valeu, Léos, aqui do canal. É isso, jogo importante, jogo de afirmação. Uma vitória será importantíssima na parte da tabela e também para a recuperação da moral do Botafogo. Hoje é vencer ou vencer. Jogar bem é importante? Sim. Mas a vitória é fundamental. Voltar com 3 pontos para o Rio de Janeiro e depois ter um jogo na terça-feira contra um adversário diretaço, no caso, a equipe do Goiás, será de suma importância. O Botafogo fazendo 6 pontos, de repente no próximo final de semana pode até novamente brigar pela parte de cima da tabela. Vamos torcer que isso aconteça, vamos torcer que o Botafogo consiga engrenar na Série B. Mas comentem aqui, estão empolgados? Lembrando que o jogo de hoje com transmissão do PFC e com a narração da Renata Silveira, que é pé quente pra caramba em relação ao Botafogo. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas, mais um Giro de Notícias chega ao fim. Giro de Notícias / pré-jogo, hoje foi tudo misturado, espero que vocês tenham curtido. Hoje, meio-dia, estarei de volta com mais um almoço com o TF. Noite alvinegra não teremos a live pós-jogo às 21 horas, assim que a bola parar de rolar. Espero que seja uma live animadaça aqui pra gente, para terminarmos no nosso sabadão lá pra cima, empolgado, em ritmo de festa. Beijo, tchau, tchau e fui, galera, valeu. Vamos vencer, Fogão, se Deus quiser.